não houve a transferência de unção em si naquele momento, só que eu recebi a transferência direto de Deus, né? Muito bem. Aí eu tentei levantar e não tinha jeito, a perna não funcionava. Até então, até o fim do culto, não funcionava as pernas. Aí foi engraçado, porque eu fui de braço dado com duas pessoas que nem um bêbado, arrastando as pernas até o carro. E quando chegou no carro, eu disse para uma das pessoas da minha igreja, mas eu não tenho como dirigir. Como que eu vou dirigir o carro? A perna não comanda. Ele disse, não, pastor, fica tranquilo, nós estamos contentes com o que Deus está fazendo com você, a nossa igreja vai mudar. Né? Não falaram, mas era isso que eles estavam sentindo, feliz, né? Estavam contentes, porque fui impactado, né? Não, nós dirigimos para o senhor. Tiveram que dirigir o carro para mim. Eu morava num sobrado na parte de cima, em Santo André. Tiveram que me levar para cima e me pôr na cama, porque eu não conseguia coordenar as pernas. A minha perna só foi voltar a funcionar no outro dia de manhã. Aí o que eu fiz? Fui para lá de novo, porque era de dia e de noite. Aí eu não quis saber de mais nada, larguei tudo e fui para lá, fui para São Paulo de novo. Liguei para as pessoas, se vocês quiserem ir, podem vir também. Aí foi mais umas pessoas e eu fui de novo. Caí de novo e a perna amoleceu de novo, fui carregada a segunda vez para casa. De novo, e não teve transferência de unção. Foi só também os milagres e o poder que caiu lá, de novo. Aí tremi a noite inteira. No outro dia, fui de manhã de novo, 3 dias, fui de manhã de novo. Aí participei da escola toda, então eu fiz 3 dias de escola, aprendendo sobre a escola do sobrenatural, que o Randy Clark me deu autorização para me ministrar no mundo todo. Eu tenho um diploma, eu tenho um reconhecimento dele como afiliado, né? Hoje, isso depois de anos, né? Não foi naquela época, claro. E aí eu recebi a segunda, também fui carregado, foi a mesma coisa, só que aí eu tremi a noite inteira, no outro dia fui de manhã, aprendi a escola, e à noite foi quando aconteceu, assim, o que foi o divisor de águas da minha vida. Foi ali que a minha vida, o meu ministério, ele sofreu uma transformação maravilhosa, que até hoje, 22 anos, nunca essa unção me deixou. Ela continua fluindo, cada vez crescendo mais, porque também Deus me deu algumas palavras e direção sobre a unção que eu vou falar em seguida. Só concluir isso. Vamos depois falar até do livro. Aí era então o dia que viria o Randy Clark, que até então só estava a equipe dele. Ele mesmo ainda não estava lá. Aí eram os jovens, era o Power Invasion, invasão de poder, né? Era uma galera jovem e eu já ali, um pastor mais experiente, estava aprendendo com a galera jovem. Pra você ver como que é as coisas, né? Às vezes a gente acha que um jovem não pode ensinar um pastor. Pode, se ele estiver cheio do Espírito Santo, se ele estiver vivendo um avivamento, se ele está andando com pessoas que estão vivendo o avivamento, ele vai ter bagagem, ele vai ter condição de te ajudar para que você cresça. E assim foi na minha vida. Então, quando o Randy chegou, ele pregou sobre a transferência de unção. E algo que eu aprendi naquele dia, que também nós tínhamos muito preconceito, dizia assim, como que um homem pode te dar alguma coisa? Ué, como que você vai receber transferência? Então ele explicou, falou, não, eu não vou dar nada para vocês. A unção que Deus deu para mim, ela é para mim. Eu não vou repartir a minha unção com vocês. Deus é que vai dar unção para vocês através da minha vida. Como que é isso? Imagine, ele disse, imagine um bombeiro. Um bombeiro, ele pode manejar a mangueira do bombeiro, direcionar, mas a água não é dele, a mangueira não é dele, ele direciona. Para onde o bombeiro apontar a mangueira, a água vai jorrar. Então ele diz, para onde eu apontar a mangueira de Deus, a unção vai jorrar. Ele diz, eu só sou carteiro, eu só vim entregar o que é de Deus, eu não vou entregar nada que é meu, o que é meu Deus deu para mim, eu vou continuar usando, mas ele vai pegar da porção que lançou sobre mim, ou igual para algumas pessoas, ou outras unções, ou outros dons vai atingir as pessoas. Então vai ser levantada uma geração de pessoas aqui com diferentes dons e com diferentes ministérios, né? Até então eu não entendia muito essa diferença de dom pessoal, que nós podemos conversar aqui, e dons ministeriais. Eu não entendia nada, eu era jovem ainda, não entendia nada disso. E aí eu sei que ele disse assim, é muito bacana, ele disse assim, olha, nós vamos fazer uma adoração, Davi Silva estava lá, né? Nós vamos fazer uma adoração, e
quando você começar a sentir a presença de Deus, sejam os primeiros a vir para frente. Mais na frente, depois que eu conheci ele pessoalmente, que a gente ficou amigo depois de uns 6 anos, foi que eu entendi o porquê que ele fazia dessa maneira. Só quem está sentindo a presença, quem está sentindo vem para frente. Você lembra disso? Lembro. Aí ele me ensinou o porquê que ele fazia, que ele disse assim, eu não posso pôr fogo em ninguém, o fogo de Deus. Eu não tenho como pôr. Então eu trabalho aonde o fogo já está se manifestando. Então, quer dizer, eu só ponho gasolina onde já tem fogo, vai aumentar mais o fogo. Então ele disse, eu trabalho com as brasas que Deus começou a acender. Então, quem tem algum tipo de manifestação, ou está tremendo, ou está chorando, ou está falando em línguas, ou já está numa manifestação. E eu já vi que, às vezes, esse sendo tocado primeiro acaba despertando incendeia os outros. Isso, então foi isso que ele disse. É uma maneira de incendiar os demais e contagiar. O fogo pega. Agora, se ele pega um seco, ele vai tentar pôr fogo, o coração duro não vai acontecer, vai travar. Isso, justamente. Então eu aprendi isso e você pode aprender hoje, né? Que são chaves, ensinamentos importantes. Então hoje, quando eu vou ministrar, por exemplo, às vezes eu vou no meio do povo, eu pego uma pessoa, pego outra. É quem Deus vai me mostrando, porque é ali onde ele está trabalhando. E aí eu faço essa técnica, isso, eu acabo trazendo esse fogo para frente e esse fogo contagia toda a igreja. É um método que Deus deu, né? E eu aproveitei tanto do Randy como de algumas outras pessoas. Mas nesse dia você recebeu uma transferência? Então, aí nesse dia ele disse isso, nós vamos adorar e quem tiver sentindo... Até você falando dessa transferência, você até pode explicar um pouco, porque o que você recebeu lá é que você viaja no Brasil inteiro levando, também. Né? Não só cura, como a escola do sobrenatural. Sim. Nós vamos falar que ele também tem no canal dele. Mas transfere para outros serem usados. E está acontecendo demais, né? Nesses 20 anos. Não é só na presença dele, ele vai levantar uma geração, como foi falado no início. Pode continuar. E aí ele disse assim, não, então quem começar a sentir alguma manifestação, seja os primeiros a vir para frente. Quando ele disse isso, o povo começou a sair correndo. Eles tinham sede, e eu também. Eu falei, eu não vou ficar para trás, vou correr também. E eu corri também. E eu fui o 9º, mais ou menos, assim, dá para mim hoje entender, depois que contaram tudo para mim, porque tinha gente da igreja, foram contando os acontecimentos que hoje está nos livros. Eu fui a 9ª pessoa que estava numa fila ali, né, de uma fila, no caso, horizontal, né, assim, uma fileira, porque formou várias fileiras, né, então eu estava na primeira, era mais ou menos a 9ª pessoa. E aí ele deu um outro comando de ordem, ele disse assim, põe as mãos para frente, como alguém que vai receber um presente de Deus, um presente do Pai. Aí eu pus a minha mão para frente. Só que todos nós, quando vamos receber pelas primeiras vezes tudo, ou todo mundo que vai entrar na presença vai receber, fecha o olho. E eu fechei o olho, né? Porque era a minha maneira de buscar Deus. Então eu pus a mão para frente, fechei o olho e só ficava escutando o barulho de quem estava do meu lado, né? Que ele começou a ministrar. Eu era o 9º, mais ou menos, então ele começou a ministrar lá pelos primeiros, eu escutava o barulho do povo recebendo, alguns gritavam, outros caíam tremendo no chão, dava para escutar, né? Até o chão balançava. Você não abriu o olho? Não abri o olho, só ficar escutando. E de repente, quando eu percebi que chegou em mim pela voz, né? Dava para entender que ele estava na minha frente e já falando comigo, só que ele é americano, então tinha um tradutor. E aí ele falou com o tradutor alguma coisa, parado de frente para mim, e o tradutor falou para mim assim, pastor, abra os seus olhos, porque eu estava com o olho fechado, e olha para suas mãos. Aí eu abri o olho, olhei para minha mão, a minha mão estava cheia de azeite, e estava pingando no chão o azeite, tanto que tinha. Forte, né? Aí ele perguntou assim, o apóstolo Randy Clark está perguntando se você colocou azeite na mão para vir para frente, para você vir aqui, você encheu a mão de óleo para vir para cá? Eu disse, não, eu nem tenho óleo aqui. Aí ele olhou para o Randy e disse, Randy, isso é o sobrenatural, todo empolgado, né? Isso é Deus, é o sobrenatural, o homem está cheio de Deus, né? Aí o Randy Clark olhou para toda a igreja, não sei se você estava lá, você viu esse dia, então. Ele olhou para toda a igreja assim, parou, né? Olhou para todo mundo assim e disse assim, a unção de milagres está sobre esse pastor. Aí ele traduziu, né? Eu ouvi a hora que ele traduziu. E aí ele soprou sobre mim. Mas quando ele soprou, eu vi um redemoinho em cima do altar que veio junto com o sopro dele e me tocou e me jogou 3 metros para trás.
eu caí e comecei a chorar. O avivamento na minha vida não veio por correria, dança, pular, não foi uma alegria, foi o contrário, quebrantamento, arrependimento, e ali foi muito forte, porque eu comecei a chorar de sentir a presença. Eu chorei, pastor, 3 dias e 3 noites. Mas sem parar. Por causa da presença. Por causa da presença. 3 dias. 3 dias e 3 noites. Eu comecei a chorar ali, não parei mais, fui para casa chorando. No outro dia acordei chorando, tinha que trabalhar, né? Porque era domingo, então segunda-feira chegou, eu tinha uma marcenaria na época, chegou os funcionários da marcenaria, eu mandei todo mundo ir para casa. Falei, não, eu não tenho condição de fazer nada, quando eu melhorar, vocês vêm. 3 dias eles não trabalharam, dei folga, 3 dias, e fiquei chorando dentro de um quarto trancado, coloquei uma adoração. E o pessoal não perguntava, o que está acontecendo? Perguntava, você está doente, está acontecendo, você está passando por alguma coisa, aconteceu um trauma, você teve alguma notícia ruim, você, né, que tá... Eu falei, eu não estou sentindo a presença de Deus, chorando, sentindo a presença. A minha família não entendeu nada, eles saíam, eles iam fazer a vida deles, e saía, e me largava lá, chegava, eu estava chorando, saía, eu estava chorando, chegava, falava, o cara vai morrer chorando aí, não é possível, 3 dias. Aí no terceiro dia, né, imagina a fome que eu tava, não comia, não comeu comida, também? não conseguia comer, só chorava, bebia água e chorava. E aí eu tava com muita fome no terceiro dia, e Deus tratou meu coração. Ele fez um filme, passou um filme da minha vida, me lembrando, desde a minha infância até aquele dia, todo mundo que eu tinha que perdoar, tudo que eu tinha que fazer ali, perdoar no meu coração, de gente que me devia, pessoas que tinham me caluniado. Sabe que ser pastor, eu era pastor, né? A gente sofre, né? Traições, né, de pessoas que você ajuda e no fim vão para outras igrejas, fala mal, é difícil. Então ali Deus falou assim, eu preciso do seu coração puro. Então nós vamos tratar item por item. E Deus, o que ele fez na minha vida foi um tratamento. Esses 3 dias, foi 3 dias como se eu tivesse morrido e nascido de novo, um novo homem. No terceiro dia eu estava com o coração puro, limpo, e um coração novo, cheio da presença de Deus, radiava a presença de Deus. Tratamento. Foi, Deus tratou comigo. E aí eu peguei e fui na padaria, não tinha ninguém em casa, não tinha nada para comer, levantei com uma fome de 10 mendigos. Imagina só. E aí eu com aquela fome e tudo, eu peguei o carro e eu fui ali para ir para a padaria, e no caminho eu senti o braço, senti meu braço ser tocado. E nesse momento que o braço foi tocado, eu lembrei das palavras de conhecimento que eu havia aprendido na escola do sobrenatural lá com a equipe do Range. E aí eles ensinaram, e eu tive a certeza que era uma palavra de revelação para cura, porque eu não tinha problema no braço. Você sentindo uma dor. E eu sentia aquela dor no braço todo, né? Sentia a sensação assim de um braço como endurecido e dor, né? Algo assim. E aí eu guardei aquilo e falei, bom, Deus quer curar alguém com problema no braço direito. Eu vou ligar minhas anteninhas e vou ficar atento como eles ensinaram. Vou tentar descobrir quem é que Deus quer curar. Quando eu entrei na padaria para comprar o pão ali, né, para me comprar as coisas, comprar pão, presunto, queijo, que eu ia fazer um lanche para mim, né? Aí eu olhei assim e o Espírito Santo disse, é aquela mulher. Ele mostrou a pessoa para mim. E eu, tímido, não orava por imposição de mão nem na igreja, que dirá numa padaria na rua. Na rua. Então, o que acontece? Essa unção, quando você recebe essa unção, ela deixa você corajoso. E eu me tornei corajoso, o medo sumiu, a insegurança sumiu, a fraqueza sumiu, porque a unção estava sobre mim. Então eu fui impulsionado pelo Espírito em cima de uma palavra de revelação que me encorajou. Então, eu tive coragem de abordar a mulher. Eu era tímido, eu nunca ia abordar ninguém na padaria pelo nada. Como que eu ia chegar? Eu cheguei na mulher e perguntei para ela assim, minha senhora, mas acontece alguma coisa no seu braço direito? A mulher tomou um susto. Por quê? Quem que ia perguntar isso na padaria para ela, né? Ela não sabia quem eu era. Eu falei, calma, eu sou um pastor e eu vinha no caminho e Deus me disse, né? Eu senti que ele ia curar alguém do braço direito. Chegou aqui, o Espírito Santo mostrou a senhora. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Quer dizer, a presença se manifestou nela também. E aí ela disse assim, filho, há 8 anos eu sofri um derrame e o meu braço não funciona. Ela pegou o braço direito assim e quando soltou, o braço não tinha força nenhuma, não funcionava. É como se não tivesse nervos, né?
não tinha nenhuma reação. Diferente de alguns derrames que deixa duro, né? No caso dela ficou assim, mole, não funcionava. E aí eu falei assim, mas olha que loucura, não orava nem na igreja por imposição de mãos, agora cheio do Espírito Santo, né, transformado, com uma coragem que veio sobre mim, eu disse assim, mas eu posso orar pela senhora? Aí ela olhou para mim e falou, mas aqui na padaria? Eu falei, aqui na padaria, Deus cura na padaria, cura no açougue, cura na rua. Aí eu fiquei corajoso, né? Disse assim, Deus cura, não estava curando comigo em lugar nenhum, mas eu já falei que Deus curava em todos os lugares, né? Bem legal. E aí ela falou, né? Tudo bem, né? Aí eu peguei e ministrei, não no modelo antigo, porque o modelo antigo que eu tentava orar era petições, era pedir para Deus fazer. E ali não, eu aprendi que Jesus disse, ide e curai em meu nome, com comandos de ordem. Jesus usava comandos de ordem. E aí eu falei com o braço dela, coisas que eu também não faria se eu não tivesse aprendido na escola. Então, como eu aprendi o modelo de como orar pelos enfermos, como curar os enfermos, eu usei o que eu aprendi lá, já de cara. E aí eu dei comandos de ordem, braço que não funciona, volte a funcionar. Neurônios que foram destruídos, sejam reconstruídos em nome de Jesus. Todo o ligamento que foi rompido, tudo que atrapalha ela de ter os movimentos de volta, volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Foi só isso. A mulher levantou todo o braço para cima, completamente curado, que abalou a padaria. Aquilo mexeu com a padaria, porque ela era uma freguesa constante ali, então todo mundo sabia da deficiência. Tinha 2 pessoas bebendo bebida alcoólica na padaria, né, naquele horário, e quando eles viram Jesus curando na padaria, eles largaram a bebida, vieram correr e disseram assim, nós somos desviados, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo, nós queremos nos consertar agora, o senhor ora para nós queremos voltar para Jesus agora. Eu ganhei os 3 para Jesus. Ai, que bênção. O primeiro fruto já foi esse aí.